Ô, pessoal, como é que estão? Tudo bem? Como é que estão? Deixa eu botar aqui um filtrinho, né? Porque a cara tá complicada. O dia hoje foi corrido, mas eu tô muito feliz hoje com a live que vai começar daqui a pouquinho. Opa, o Juliano já chegou, já vou chamar ele. Olha só, bastante gente entrando. Hoje eu vou conversar com o Juliano, que é o proprietário da Uplay, que é uma empresa de recreação infantil e que faz um trabalho super legal. E o Juliano tem uma história muito bacana também, porque quando ele se descobriu pai, ele desejou fazer uma mudança na sua carreira para poder ficar mais perto dos filhos e poder conviver mais com eles, né? Estar mais presente na educação deles e no dia a dia. Aqui está aparecendo para mim que tá conectando. Eu acho. Aí, entrou. Opa, tudo bem, Pedro? Boa noite. Boa noite, Leandro. Como é que tá? Tudo certo? Tudo certo, e você? Tudo bem também. Um prazer estar aqui contigo conversando. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Não, foi. Quando eu fiquei sabendo da história, não tinha como recusar. Tá bom, tá bom. Tava Então, eu. tu quer te apresentar um pouquinho da Uplay, um pouco da tua história, como é que surgiu essa mudança, né? Porque tu trabalhava em um outro setor e com a chegada da paternidade, tu resolveu dar uma guinada na vida. Pois é. Começo já? Começo contando a história? Pode tocar a ficha, vamos lá. Então tá bom. Bom, eu assim como muita gente, como muitos outros pais, vivia intensamente aquele paradoxo de querer dar conforto para minha família, segurança financeira e querer participar como pai. E eu trabalhava na área de tecnologia, é uma área que demanda demais, é um Uhum. trabalho de alta performance, eu era executivo, então eu vivia viajando, né? E quanto mais conforto, mais segurança eu queria dar para eles, mais eu me afastava deles, porque eu tinha que trabalhar mais. Então, cada mudança de empresa que eu tinha, cada promoção, cada responsabilidade nova que eu assumia, ficava mais difícil conviver com eles. Uhum. E aí eu fiquei pensando muito tempo o que eu podia fazer para mudar isso, até o dia que eu percebi que não adiantava ganhar mais dinheiro se eu tivesse vendendo uma parte maior ainda da minha vida, do meu foco, da minha atenção, do meu dia. Tinha vezes que eu viajava para os Estados Unidos, ficava 3 semanas, chegava Caramba. no Brasil, já emendava outra viagem, enfim. Então eu pensava dia e noite numa solução para isso. E, e aí o destino foi muito legal porque eu acabei recebendo um convite para assumir uma empresa, a operação de uma empresa em Brasília. Eu sou de São Uhum. Paulo, eu mudei de Malicuia para Brasília com a minha esposa. E quando chegou em Brasília, a gente ainda não tinha. A minha esposa ficava em casa, não tinha família, não Sim. tinha os avós, não tinha nada, então a gente não conseguia fazer nada, não conseguia sair de casa. E aí a gente conheceu esse serviço que você ia no shopping e deixava a criança lá um pouco, e aí a gente ia tomar um café, deixava as crianças lá, voltava correndo para ver se eles estavam bem, foi se acostumando com isso. De repente a gente viu um grande valor nesse serviço, mas a gente achou que era muito pouco explorado, muito mal Sim. explorado, né? De maneira muito superficial. A gente viu que tinha um potencial maior e aí a gente vislumbrou a possibilidade de ingressar nesse mercado, né? A história não é tão simples assim, eu vou contar em detalhe, porque quando você chuta o balde de verdade, né? Principalmente quando você tem a responsabilidade de carregar uma família, chutar o balde, vamos empreender, vamos largar Não é tudo. assim, né? Não é bonito assim. Então essa é uma história curiosa. Minha esposa também participou, idealizou junto comigo a empresa, mas participou também. Foi uma parceria mesmo entre marido e mulher, que os dois queriam isso, né? Uhum. Então isso envolveu largar toda a vida que a gente conhecia com pseudo conforto, porque tinha conforto financeiro, mas não tinha o tempo com as crianças. A gente largou tudo isso
foi morar na casa da minha sogra para não gastar nada e usar toda a grana. Morar nos fundos da casa dela 6 meses, juntando grana, fazendo plano de negócio, aplicativo, sistema, até a gente abrir aí a primeira unidade, aí depois o resto foi história. As crianças tinham quantos anos quando vocês resolveram dar essa guinada? Aí eu tinha uma menina de 1 ano, um menino de 3 e um menino de 5. Eles devem ter adorado, né? Morar com a vovó. Era só bagunça, né? Mas aí a avó é só brincadeira, né? A avó é a mãe que não dá bronca. A avó é a mãe que não dá bronca. E a parte curiosa é que o dia do... Não tem o dia do fico lá né? O famoso diga ao povo que fico. Sim. Teve o dia do basta. No dia do basta, um dia eu estava montando com o meu filho um Hot Wheels. Uhum. Com o meu filho, que na época era o filho do meio, ele estava com 3 anos, ele queria um lava rápido do Hot Wheels. E um lava rápido do Hot Wheels vem numa caixinha pequena e quando você monta ele é uma coisa enorme, né? E aí eu estava apanhando das instruções e não conseguia montar e tal. De repente eu comecei a pensar, falei, o cara que fez esse brinquedo, ele tem que entender de AutoCAD para fazer o negócio 3D se encaixar e fazer o manual. E assim, será que é o mesmo cara que acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou inventar um brinquedo para criança, vai ser um lava rápido. Só que o cara criativo é o mesmo cara da engenharia. Eu comecei a pensar a equipe que tinha por trás daquilo, na gestão de pessoas. A logística da fábrica na China, aí o plástico e depois para distribuir para o mundo inteiro, para chegar até na loja de brinquedo onde a gente comprou. Quem fez propaganda, o pessoal do marketing, falei, nossa, tem uma empresa... E aí, de repente, me deu um estalo. Poxa, por que eu não posso usar a expertise que eu tenho de executivo do mundo corporativo? Eu trabalhava em empresas multinacionais. Por que eu não posso usar tudo isso que eu sei para inventar coisa para criança? Só que eu não sei fazer brinquedo, não sei pensar em brinquedo. Precisa ser artista para pensar naquilo. Eu falei, mas eu sei gestão de empresa. Eu sou um pai zeloso, minha esposa também. Eu sei pegar aquele negócio ali de olhar a criança e transformar numa coisa revolucionária. E aí foi quando tudo aconteceu. E depois foi uma sequência de sucesso atrás de sucesso. Foi super legal. E aí tudo aconteceu muito rápido. Isso fazem 5 anos. É muito recente, né? 5 anos não é nada. É recente. E aí é engraçado tu falando aí, porque eu vejo muitos relatos de homens que tentam equilibrar, né? A vida financeira com a vida em família, com o trabalho vou trabalhar mais para ganhar mais, mas daí eu vou ficar menos com meus filhos, e é uma balança que é difícil conseguir achar um equilíbrio, né? E hoje em dia a mãe também trabalha. A mãe também faz isso. Que bom, né? Mas sabe que não tem opção mais, aquela família antiga que o cara trabalhava e tal, isso não existe mais. Hoje a gente tem uma unidade aqui em Moema, em São Paulo, que é um bairro, que socioeconomicamente é privilegiado, mas a gente vê no balcão da loja que o pai e a mãe, os dois têm que trabalhar em trabalhos de alta performance, que demandam muito. Então a gente vê muita babá trazendo as crianças. Não são os pais, né? E é muito delicado isso. Então, depois de um tempo a gente trabalhou demais também, correu atrás, e depois de um tempo a gente entendeu que a gente podia também replicar isso. A gente criou a rede de franquias e conseguiu dar essa mesma história para muita gente, com essa fórmula que a gente criou, e graças a Deus tá dando super certo. São 25 unidades que vocês têm hoje em dia, né? Sim. São as unidades franqueadas. E a verdade é que quando você começa a ver isso, acontece com mais uma família, 2, 3, 5, 10, 15, 20, aí você fala, não, realmente, né, agora não funcionou só para mim, né? Funcionou para outras famílias, a gente fica muito feliz. E no fundo, a gente brinca que a gente não resolveu essa história que é uma escolha do pai, trabalhar mais para dar mais conforto. Na verdade, ela não é uma escolha. Porque eu não conheço nenhuma pessoa do meu convívio que tinha uma balança de falar assim, eu posso trabalhar menos e ficar mais com o meu filho,
ninguém faz essa escolha porque você sempre vai para a garantia do conforto e da segurança. Você não fala assim, eu não vou pegar essa promoção aqui, que daí eu vou trabalhar mais para ficar com meu filho. É muito difícil isso, porque você quer garantir o futuro dele, quer garantir o conforto. Então não é uma escolha, na verdade. Você acaba sendo compelido a cada vez ir mais profundamente no trabalho, cada vez ganhar mais responsabilidade no mundo corporativo ou em qualquer atividade, e aí você, de uma hora, você se perde e não sabe como voltar. Então é por isso que essa é uma história verdadeiramente de alguém que um dia falou basta, né? E teve a sorte aí de conseguir achar um nicho legal, enfim. E aí depois a gente atendeu já 1 milhão de crianças, Pedro. Caramba! Na rede. Imagina! É muita gente, né? É muita gente. E a primeira unidade, que foi em Santos, eu acabei, quando a gente fechou o contrato, acabei alugando um apartamento do lado do shopping. Uhum. E eu ficava na loja, no balcão, das 9h30 da manhã, porque o shopping abria às 10, Sim. até às 10 da noite, quando fechava, ele ia para casa às 11 horas. Meus filhos ficavam juntos, né? Brincando lá. E eu conversava. Eles deviam adorar, né? Ficar um dia lá brincando. Nem sabia mais o que era brincadeira ou não, que aquilo era o dia inteiro, né? E eles começaram a virar hóspede para as outras crianças, apresentavam espaço. E eles davam feedback pra gente do jeitinho deles, assim, aquilo que eles enjoavam, aquilo que era sempre legal. A gente descobriu pelo comportamento deles que o que importava eram os amigos novos que eles faziam, não eram os brinquedos. Enfim, esse é um outro capítulo, assim, né? Mas a verdade é que eu falava com todos os pais que vinham. E a gente atendeu cerca de 20 mil famílias ali nos primeiros 6 meses nessa loja. Era uma loja de alto movimento. E a gente aprendeu muito. A gente refinou muito o negócio. E muita gente, a gente criou um sistema de plano mensal. Igual o Smart Fit. Você pagava um valor lá fixo e usava à vontade. Muita gente transformou aquilo numa rede de apoio sob demanda. Saía da escola e ia para lá todo dia. E a gente conheceu muito a família e a gente viu que isso não era só a nossa vida, né? Que muita gente tinha esse desafio. Então, e daí vocês ofereciam recreação lá junto para essas famílias. O pai pode entrar junto, né? A gente criou programas que o pai ficava junto e ele ganhava uma milhagem, o pai ou a mãe. A gente chamava de milhas de felicidade. E aí quando o pai, em vez de deixar isso sair, ele brincava junto, ele ganhava uma pontuação, depois tinha desconto. Enfim, a gente sempre tentou incentivar todo mundo a ficar junto. Mas a verdade é que era assim, a gente vê essa história se repetir muitas vezes com muitos pais e era um prazer poder ajudar um pouquinho nesse dilema, né, de dar um pouquinho também de felicidade, alegria para os filhos, e depois a gente poder ajudar dando um negócio para eles, que daí realmente foi uma realização pessoal muito grande para nós, porque não só a minha família conseguiu vencer esse desafio do convívio, né, da conciliação da atividade profissional com o convívio, mas a gente conseguiu dar isso para outras famílias também. Então foi uma realização muito grande para nós. A gente é muito feliz por isso. Da milhagem, milhagem da felicidade? Milhas de felicidade. Eu achei sensacional, porque tu incentivar o homem, né, e a mulher a ter mais momentos de lazer com a criança, de ir até um local para a criança ter um momento de recreação dela, para poder brincar, mas os pais serem incentivados a participar e estarem juntos, faz toda a diferença, né? Porque a criança, ela quer brincar, mas para ela, brincar com os pais é muito melhor, né? E a gente é viciado em dados, né? E mede tudo, porque o universo a mostrar muito grande de gente usando. E a gente começou a notar que quando as crianças brincavam entre elas, sem a presença dos pais, é aquela coisa normal. Um queria provar que pulava mais alto que o outro, que corria mais, aí quando faz desenho mais bonito, é competição natural, a gente ensinava colaboração, tudo isso, mas elas se comportavam de um jeito. Quando entrava um pai, aí o filho queria mostrar para o pai o quanto ele era bom. Sim. E aí a natureza da atividade mudava. O pai virava o recreador de todas as outras coisas. Tio, não era só assim, pai, olha quanto eu pulo, mãe, olha o que eu sei fazer. Era assim, os outros estavam brincando, tio, olha aqui quanto eu pulo, tio. Aí ele, quando a pessoa percebia, ela estava no meio lá da criançada virando recreador, e aí aquela pessoa mais sisuda, assim, estava no shopping e tal, começava a sorrir.
começava a realmente, assim, aí depois a gente conversava com esses pais e eu contava um pouco dessa história, porque eu tinha fundado o negócio, mas eu estava lá no balcão, e as pessoas Sim. não esperam, né, que às vezes a pessoa que fundou tá lá trabalhando, então eu estava. E aí eu me apresentava, falava, o que você achou? Ela, poxa, mas que legal. E a gente ouvia isso direto, né? Tem playground no prédio, tem não sei o quê, mas você não para uma hora de qualidade e fala assim, não, eu vou lá brincar com meu filho. Você sempre está com tempo curto para alguma coisa, você não faz isso, né? E naquela hora ali, ele entrava assim meio de gaiato para ver se o filho ia ficar bem, de repente ele estava lá, tia, dali 10 minutos, 20 minutos, ele estava lá brincando. E aí a gente dava no nosso aplicativo lá um feedback de quanto tempo ele ficou lá, e aí a barrinha do pai ia crescendo lá, o paizão e tal. E aí gamificava isso, e aí virava uma farra, assim, as pessoas viravam nossas assinantes mensalmente, iam lá 5 anos aí de... claro que a pandemia, a conexão caiu. Eu tô te ouvindo. Ah, desculpa, a tua imagem aqui congelou. A tua imagem para mim tinha travado e agora voltou. Ah, então tá bom. Mas o áudio tinha continuado. Então a gente se divertiu muito, aí veio a pandemia, a gente teve que aguardar, estamos aguardando normalização, funciona cheio de limitação, mas os princípios são os mesmos, a gente continua super feliz, a gente se diverte muito, a verdade é essa. Muito trabalho. Imagino. Diversão. E eu quero saber se tu pagou um saláriozinho para as crianças que ficaram de hosts lá. Eu não pagava salário, mas sabe, eles tinham... A gente tinha muito parceiro, né? De buffet de festa, que fazia aniversário, tudo. O que eles ganhavam de coisa de graça, assim, de brinquedo, era uma farra. Então, eles ganharam todos os brinquedos que eles quiseram, até o dia que a gente percebeu que era melhor dar atividade para eles, coisa educativa, do que brinquedo, porque brinquedo eles já olhavam assim, ele tinha o mesmo valor um brinquedinho do McDonald's ou um videogame. Então a gente já também aprendeu essa lição como pai, né? O legal é que ele podia dizer, olha, hoje eu vou ir trabalhar com meu pai. Daí todo mundo pensa, putz, tem que trabalhar com o pai. Pá, que coisa boa. A melhor história, né, que meu filho fala, um deles, assim, na escola, a criança fica falando assim, o meu pai tem 2 metros, aí o outro, o meu pai levanta não sei quantos quilos lá, meu pai é grande, bonito. Aí o outro vira e fala, meu pai é dono do parque. aí a conversa acaba, aí o menino fica popular ali, todos os outros querem ser amigo dele, que ele é dono do parque. Então é mó barato, a criança também, além dela conviver junto, né? Sabe que o filho entender o trabalho do pai é uma coisa muito também, a gente não pensa nisso. Mas você tentar explicar o seu trabalho para o seu filho, ele vai ter orgulho de qualquer trabalho, o filho tem orgulho do pai de qualquer jeito, né? Mas imagina quando ele entende, no mundinho dele, que o trabalho do pai dele é criar parque de diversão, é criar brincadeira para a criança. Você vira o ídolo do seu filho, os amigos dele, ele vira pop na escola, e você vira pop com o seu filho. Assim, meu pai faz parte de diversão, isso é muito legal. Tu sabe que eu vivi mais ou menos isso, porque meu pai tem uma casa noturna aqui em Porto Alegre. Seu pai então, é dono da balada, é isso? Então quando eu tinha 18, 20 anos, era todo mundo comigo, vem, vamos pra festa. Porque teu pai faz, meu pai tem uma casa noturna ali, vamos lá tomar um trago. Nossa, essa é melhor. Seu pai ser dono da balada é melhor. Eu acho que quando teus filhos começarem a chegar perto dos 18, vai ter que começar a pensar nisso também. Não, eu já tô pensando em fazer escola, porque com 5 é melhor ter uma escola do que pagar mensalidade, ser dono da escola, né? É verdade. E quando eles tiverem, vou ter que fazer uma faculdade e vou ter que ficar sócio de uma balada. E você me deu uma ideia. Se muda para Porto Alegre que a gente faz uma sociedade aqui. Falando em Porto Alegre, a gente tem uma unidade em Gramado aí, na cidade de Gramado. E eu ouvi dizer que é muito legal. Eu não conheço ainda, mas a minha sogra tem casa em Canela, que é uma cidadezinha do lado de Gramado. Sim.
A próxima vez que a gente for para lá, eu vou te avisar, vou dizer, opa, quero uma entrada lá na Uplay. Por favor, nosso franqueado de lá, de Gramado, fica na Rua Coberta. Ah, muito bom. É uma loja melhor muito localização bonita. possível. É muito legal mesmo. Eles têm uma loja de brinquedo no andar de cima e a Uplay no andar de baixo. Juntou o útil ao agradável. E é a história de uma família que mudou de Belo Horizonte, né? O marido empresário, a esposa advogada, eles mudaram de Belo Horizonte para Gramado para viver com negócios de criança. Olha só. Os dois já trabalham no negócio, mudaram de vida, foi o mesmo plano, né? Largaram tudo que eles faziam aí para empreender e deram o dia do basta também. Montaram a franquia, foram de mala e cuia, mudaram de estado. Mudaram de cidade, estado e foram. Como a gente diz aqui no Sul, é um peitaço. Peitaço, né? Coragem, né? Coragem. Pois me diz uma coisa, previsão para Porto Alegre? Porto Alegre a gente está negociando algumas, mas a gente está negociando unidade de rua para Porto Alegre. Então a nossa unidade de rua, além dela ter a parte de recreação, ela tem também os parceiros lá dentro. Então a gente corta cabelo de criança, dá aula de idiomas, aula de música. A gente tem outras empresas lá dentro, né? Como se fosse um centro de serviços. Ah, sensacional. Então agora a gente está procurando imóvel e tal, porque já é uma estrutura um pouco até maior do que o do shopping, mas a gente está... Porto Alegre está nos nossos planos, assim como Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, tem algumas cidades aí que a gente está no plano de expansão. Porto Alegre é a cidade de satélites, ali Novo Hamburgo é área de fábrica calçadista, então tá bombando ainda, né? Sim. E você sabe que o Pai Gaúcho, a gente em Gramado, a gente recebe pessoa do Brasil inteiro, que as pessoas vão viajar para Gramado, ficam lá 4, 5 dias, vão do Brasil inteiro. Mas tem o gramadense também, né, que não deixa de ser gaúcho, do sul. E eles são super engajados com criação de filhos. A gente tem culturas diferentes no Brasil inteiro. O gaúcho é um povo que é bem engajado nessa história de entender desenvolvimento infantil do próprio filho, de participar das atividades. A gente vê isso acontecer, né? Muito legal. A gente tem bastante vontade de expandir para ir logo. Coisa boa. E como é que foi para ti o momento do... Teve um momento, assim, eu digo, que tu pensa, esse dia foi o dia que eu me dei conta que eu precisava mudar a minha carreira. Teve algum fator ou foi um processo lento e gradual para essa mudança? Não, quando eu puxo assim pela memória, teve algumas coisas bem pesadas, assim, né, por exemplo, teve um dia, meu filho, quando andou, de 3 anos, ele andou com 1 ano e 3 meses, ele andou um pouco tarde. Ele não era aquela criança de engatinhar e tal, de repente ele levantou e andou, saiu andando. E a minha esposa filmou, porque ela viu ele começar a tentar, ela filmou isso e me mandou pelo WhatsApp. E eu estava nos Estados Unidos, passando um baita de um frio lá, isso aí é 2015, 2014. No começo de 2014, teve uma nevasca lá, foi um dos dias mais frios, estava menos 23 graus lá. E aí eu recebi esse vídeo e falei, pô, eu vi meu filho andar pelo vídeo. Eu não vi meu filho andar, eu não estava em casa. Minha esposa me mandou pelo vídeo. Sim. E aí, quando ela me mandou o teste de gravidez da nossa filha, foi pelo vídeo. Eu estava de novo nos Estados Unidos, né? E aí você se sente mal, você não tem saído, você fala, puta, não sei o que eu faço amanhã. Que botão que eu aperto para mudar isso aqui amanhã? Sim. Então foi uma combinação dessas coisas, essas pequenas coisas, e aí teve o dia do basta, né? Mas é pesado quando você é grudado com seu filho, carinhoso, e aí de repente você vê ele andar pelo vídeo. Você recebe um WhatsApp, daí você pensa que é ele fazendo alguma graça, que nem ele fazia todo dia. Não, ele levantou, saiu andando, e aí eu perdi. Pois coisas pequenas, assim, aí tem infecção urinária, você leva no hospital, aí você vê, pô, ele chorou e eu não estava lá para falar, vai ficar tudo bem. Ele estava em outro país, não é que eu podia falar, peraí que eu já
que eu já chego aí, sabe? Então, acho que esses 3 momentos aí, quando ele andou, quando ele ficou doente e quando eu descobri, minha esposa me fez uma surpresa lá, mandou o teste de gravidez com os 2 pauzinhos da menina pelo WhatsApp também. Tô lá no meio de uma reunião, abri, então dá vontade de, né, levantar, você tá no meio de um monte de gente lá nos Estados Unidos, você tem que ficar na sua, né? Sim. Mas assim, quando passa a empolgação, entusiasmo, você fala, porra, mas eu vi isso aqui pelo celular, cara. Foi meio acho que foi esses momentos aí. Olha só, a gente recebeu uma pergunta do Fê Costa. Oi, boa noite, vou ser... Deixa eu ver aqui. Oi, boa noite, vou ser a primeira vez pai. Qual o conselho que vocês me dão? É uma menina. Tu quer responder, depois eu complemento? Respondo. Eu estava vendo até o seu vídeo aqui, antes da live, aqui do Manual do Pai. Ah, sim. Né, que você gravou um vídeo aí falando para o cara ficar calmo. Uhum. Depois do 4º filho, você até acalma o médico, né? Você vira e fala, não, quatro... Opa, travou para mim. Não sei se travou para vocês também. Opa, eu acho que o Juliano caiu. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês. Esse vídeo que ele estava comentando ali do manual do pai de primeira viagem é um curso que eu montei junto com um médico e com um gestor financeiro, né? Um curso de mais ou menos, deve ter umas 2 horas e pouco, onde a gente prepara, né, e conversa um pouco com os homens que estão esperando o seu primeiro filho, né? O curso se chama Manual do Pai de Primeira Viagem. E ele está disponível no canal serpai.com.br/manual, e ele permite também que tu possa ter 20 dias de licença paternidade, se a empresa que tu trabalha é uma empresa cidadã ou ela tem alguma parceria com o governo para liberar 20 dias de licença paternidade. E ontem a gente colocou a primeira dica. São 93 dicas que a gente coloca no manual, e a gente vai começar a colocar uma dica a cada 2 dias, mais ou menos, o que um homem pode esperar e como o homem se prepara, né, para a chegada do primeiro filho. Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar o Juliano de novo. Opa, voltou. Desculpa, voltou. Aê. Tá me ouvindo bem? Se era eu que tinha caído, se era tu. Não, a internet deu uma vacilada aqui, até troquei de aparelho aqui. Está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Vamos responder. Então tá bom. Eu estava respondendo, é Felipe, né, que fez a pergunta. Isso. Então, assim, claro que você tem uma perspectiva diferente depois de ter 5, você vê que tudo vai ficar bem. Eu vi você brincando até que lá, dizem que em Portugal que a criança já vem com o pão debaixo do braço, não é isso? É, isso. No México. Então, no México. Para ele ficar tranquilo que isso muda a nossa vida de maneiras maravilhosas, né? Nos enaltece como seres humanos, como profissionais, como pessoas, e tudo fica bem. Você falou que tem um manual lá, mas a gente vem com um instinto também programado para cuidar, proteger, e você vai saber fazer tudo vai aparecer promoção, vai aparecer dinheiro novo, tudo dá certo. Cada criança que você põe no mundo, realmente ela vem com o pão debaixo do braço, as coisas acontecem, e fica calmo, porque não tem jeito certo de criar filho, né? Tem que amar. Se você tem do amor e vontade de fazer o certo, você sempre vai conseguir fazer o certo. Se você errar, depois você conserta. E o amor é um guia para fazer o certo. Se você fizer tudo de coração para ele, pensando nele, tudo aparece, o jeito certo aparece. Sabe que a minha história, eu sou ator, né? Aqui no Sul, e eu estava me programando para ir morar no Rio de Janeiro. Estava me organizando e pensando, esse ano eu vou. Então minha mulher falou, que na época era namorada, falou, olha, eu tô grávida. Na mesma hora, eu pensei, bom, ir para o Rio de Janeiro não é mais uma opção, porque eu não vou deixar ela criar essa criança sozinha.
e eu vou fazer o que eu puder e vou dar o meu melhor para ser o melhor pai possível, né? Então eu cancelei a viagem e pensei, o que eu vou fazer em Porto Alegre? Porque é um mercado super reduzido e o que eu tinha para fazer aqui eu já tinha feito, né? Já tinha conseguido as séries que tem na Globo local, já tinha feito cinema, teatro, eu estava querendo dar um passo além. E alguns meses depois que ela me disse que estava grávida, apareceu uma nova emissora no Rio Grande do Sul. E essa nova emissora estava precisando de apresentadores. E eu fui chamado, fiz o teste e passei. Então, minha vida mudou. Eu comecei como apresentador numa emissora, num programa que durava, se eu não me engano, eram quase 4 horas ao vivo. E foi uma baita experiência, porque eu trabalhava mais de noite. Então, eu chegava já no gás, então já conseguia também lidar ali no finalzinho de noite, no início da madrugada. E foi quando eu me dei conta que realmente a criança vem com o pão debaixo do braço. As coisas dão certo, né? É verdade. Parece que o universo te dá um empurrãozinho para conseguir, né? E a outra coisa, eu não sei se você parou no primeiro filho, teve mais, mas enfim, muita gente que eu converso também passou por isso. Metade das coisas que você se preocupa com o primeiro filho, depois você vê que era besteira se preocupar com aquilo. Né? A gente brinca assim, caiu a chupeta no primeiro filho, você pega, esteriliza e tal, e aí no último filho você pega, olha assim, dá uma soprada, que você aprende sobre imunidade, que você não pode criar uma bolha, né? Você é todo assim, colocando ele numa bolha e eles precisam experimentar sucesso e falha. Quando eu fui estudar pedagogia para criar as atividades, né? E aí eu entendi que sucesso e falha, se a criança não aprende a lidar com isso naturalmente, sozinha, se você subtrai dela a oportunidade de lidar com falha, ela não se desenvolve emocionalmente. Né? Então, assim, se ele não cai, se ele não falha em alguma coisa, se você ficar passando pano para ele, tudo que ele faz de errado, você mima. Então tem que despreocupar, sabe? A criança também tem instinto de sobrevivência, ela precisa de amor, cara. Você amando seu filho, aparece trabalho novo como apareceu para você, aparece uma ideia de fazer um negócio, isso é verdade, eu garanto. Cada um dos meus filhos que nasceu me trouxe alguma coisa nova, especial. E se não fosse a minha filha, eu não teria criado Ser Pai, a gente não ia estar conversando agora também. Eu, com Ser Pai, além do curso, né, a gente tem o Histórias de Pai, que estão no YouTube, youtube.com/serpaitv, onde a gente conta, né, as histórias dos homens que realmente abraçaram a paternidade, porque a gente sabe que não é todo homem que tem essa decisão, né? Muita gente acaba deixando a função com a mãe e acaba deixando o filho meio de lado. E se não fosse a minha filha, eu tenho certeza que a minha vida seria totalmente diferente. Mas hoje em dia eu não consigo pensar na minha vida sem ter ela. E quando eu penso na minha vida sem ter filho, eu nem lembro como é que é. Isso que ela só tem 5 anos, né? E é muito louco. Então, eu não lembro... Eu não lembro, por exemplo, quando não existia o último, porque o último tem 2 anos. Eu não lembro nem quando minha casa não tinha ele. Eu lembro das memórias normais, mas eu não lembro como era a vida sem ele. Antes de ter filho, então, eu era outra pessoa, outro ser humano. E realmente, né, a mudança de tantas maneiras, e aí você conversa um pouco com eles, e você fala assim, como eu sabia algum tipo de felicidade antes dele existir, porque se essa pessoa não existisse mais, a vida não tem graça, né? É muito louco isso. Com a morte do Paulo Gustavo, né, eu tava ouvindo a mãe dele falar, e a gente vê histórias de pessoas que perdem os filhos, e eu fico pensando, se eu perco a minha filha, cara, eu não sei o que acontece comigo. Porque hoje em dia ela é
um dos grandes motores, assim, é o meu motor propulsor putz, já... Propulsor. Era a força motriz. Isso. Eu sei. Que consegue me botar para frente, eu acordo todo dia pensando nela e no bem-estar dela, o que vai me dar, né, a vontade de seguir, de batalhar cada vez mais. E se eu perco ela, cara, fora o grande amor da minha vida, é um baque muito grande. Eu fico pensando, cara, essas pessoas que perdem um filho e continuam vivendo, né, sobrevivendo, porque eu acho que no momento que tu perde um filho, tu passa a sobreviver só. Não sei, é o que eu fico pensando. Cara, eu acho que eu ia entrar num modo de sobrevivência e ia seguir minha vida, mas deve ser uma coisa muito difícil, né? É duro. A gente escuta falar, né, que nenhum pai deveria morrer nenhum filho deveria morrer antes dos pais, né? É duro. O que você está falando é duro, mas acontece e às vezes é filho único, né? Então, assim, você não tem nenhum motivo para ser forte, assim. Eu me identifico muito com o que você está falando, porque o senso de propósito de estar vivo que eu tenho hoje é formá-los, vê-los desenvolver o potencial deles todos. Uhum. Quando eu converso, o que você vai ser quando crescer? Aí eles falam uma coisa inconsciente, assim, quero ser, um é piloto, outro não sei o que lá, mas quando você começa a descobrir mesmo o que eles vão ser, então um começa a gostar de desenho, mostrar aptidão, você fica maluco para saber o futuro, o que eles vão ser. Né? Então essa daqui mostra aptidão para cuidar de pessoas, e aí ela, quando assiste coisa de hospital, ela fica toda interessada, então, assim, será que ela vai ser médica? Então essa vontade de ver eles crescerem, se desenvolverem, o potencial deles, isso é um drive assim, que a gente ganha, né, tendo filho, e eu imagino um dia você acordar e não existir mais. Então, eu tinha uma existência pífia antes de ter. Posso falar para você que se eu morresse antes de ter filho, eu podia falar que eu nasci, comi, dormi e morri, porque por mais que eu tenha tido sucesso profissional, tido várias experiências de vida, enfim, eu nem sabia o quanta felicidade me esperava. Uhum. Depois que você tem filhos e a sua vida faz sentido e vê-los crescer, se desenvolverem, assim, é uma surpresa por dia, né? Nenhum dia é comum, porque quando eles estão se desenvolvendo, eles vão atingindo patamares de desenvolvimento e você vai vendo a sua influência neles, você vai vendo aquilo, e aquilo que veio de lugar nenhum que você não sabe. Por exemplo, seu filho faz uma coisa que você não ensinou para ele, você não sabe de onde ele aprendeu e é natural dele. Você fala, cara, de onde veio isso? Então é uma surpresa por dia, assim, e quando você consegue conviver, você gasta um tempo de qualidade mesmo com eles, você conhece eles profundamente, você sabe cada vitóriazinha deles, né, cada dificuldade deles, assim, é uma recompensa que não dá nem para descrever quando você vê eles atingindo esses patamares. Então, por isso que eu falo assim, que quem não tem filhos, não tem nada de errado, né, não tem nada de mal, enfim. As pessoas podem encontrar felicidade como quiserem, mas eu, por exemplo, não consigo me enxergar sem. O que eu seria, o que eu faria? Eu acho que o meu senso de propósito de existência seria nulo. É verdade. O João falou aqui, ó, mergulhar na paternidade é a chance de conhecer a mais pura forma do amor. E é bem isso mesmo, né? Quando a gente tem o nosso filho pela primeira vez nos braços, quando a gente, no mínimo para mim, eu me dei conta que eu teria alguma coisa para sempre, pela primeira vez na vida, quando eu peguei minha filha no colo. Porque a gente sabe que as coisas são passageiras, mas quando tu tem um filho, tu te dá conta que é para sempre, né? E aqui no Ser Pai a gente gosta de falar que a paternidade é um estilo de vida. Porque no momento que tu realmente é pai e que tu realmente abraçou a paternidade, o teu estilo de vida muda totalmente, né? Tu vai continuar gostando das mesmas coisas, de sair com os amigos, jogar futebol, de tomar cerveja, de, sei lá, fazer teus hobbies. Mas o ser pai
tá num nível acima, né, de tudo isso. E não te faz, não é uma coisa que tu sinta falta, né? Só tá ali agregando mais. Sim, e quando você percebe que eles aprendem mais com o que você faz do que com o que você fala, e aí você tem que começar até se melhorar como pessoa, falar assim, cara, você vê seu filho fazer uma coisa, mas então, de onde ele aprendeu isso? Puta, eu faço isso. Eu penso isso, eu faço esse comentário quando eu vejo isso na TV. E aí ele falou assim, nossa, eu preciso, né? Eu nunca tinha reparado, você se conhece através do seu filho também. Então, é um espelho, né? E ele falou sobre conhecer a forma do amor mais puro e absoluto. Quando a gente é pequeno, a gente escuta sobre amor incondicional, né? E aí, antes de ter filho, talvez você tenha ali o seu elo com seus pais, né? Mas quando você casa com alguém, e aí você tem a sua família e o seu filho, que é que você realmente compreende a dimensão de que aquilo é para sempre. De que não existe mais a vida anterior que você tinha, agora tem um serzinho ali indefeso que você tem que prover e ele vai enxergar o mundo por você. Sim. Aquilo que você acha certo, ele vai ter juízo um dia da cabeça dele, quando ele for mais velho. Mas até ele ser mais velho, o guia do mundo dele é você. O que você falar para ele que é certo, um dia ele vai saber se é certo ou não pelo juízo próprio, mas ele vai achar que é certo. Então a responsabilidade sobre o outro ser humano não é só da comida, pôr na escola, né? É os valores também. E aí você se melhora, se refina, e você se policia. Então é uma transformação assim enorme, enorme, e é uma realização sem tamanho, né? Cada casinha deles aí. E é engraçado que a gente vê o tempo passar, né, quando a gente tem filho. Porque ali é um bebezinho, e daí tu pisca o olho, quando vê já tá caminhando, quando vê já tá na escola, e daí tu viu, opa, o tempo passou, né? Parece que tu te dá conta que o tempo passa, porque quando tu não tem filho, bom, tu tá ali nas tuas coisas, vivendo a tua vida, mas tu não te dá conta que o tempo tá passando pela evolução e desenvolvimento de um outro ser, né? É verdade, você se olha no espelho e você tem a mesma cara todo dia, desde que você tem 20 anos, mas o seu filho tem uns lances assim que você vê e fala, cara, ele cresceu. A primeira vez que eu vi meu filho fazendo xixi sozinho lá, ele levantou o vaso, lá puxou descarga, assim. Para mim, não fazia muito tempo que eu trocava a fralda. De repente ele está indo no banheiro sozinho. Isso é noção do tempo que passou. Cara, passou 1 ano, passou 2 anos. Eu me olho aqui, me vejo todo dia, eu meço o tempo pela, sei lá, pela Copa do Mundo, nossa, passou 4 anos. Mas a criança, você vê, e de repente, pá, passou 2 anos, né? E os desenhos? Os desenhos? Quando você percebe o tempo passar pelos desenhos, por exemplo, eu assisto Peppa há 10 anos. Porque quando termina o ciclo de 0 a 2 de um, começou o do outro. E foi seguido. Aí o ciclo de 3 a 4 anos eu vivi 4 vezes, de 5 e 6, 3 vezes, de 6 e 7, 2 vezes, 7 e 8, 1. E aí ele começa a se interessar, aí não quer mais saber da Peppa, aí começa a Patrulha Canina, daí quando ele faz 4, 5, ele começa a se interessar por outro, e aí você vai acompanhando o ciclo de desenvolvimento dele pelo desenho que ele se interessa. De repente não tem mais aquele... Quando a gente era pequeno, eu não sei a sua idade, eu tenho 40. Eu tenho 36. 36. Então a gente é de uma geração parecida. Quando a gente ia ver desenho, você sentava para assistir o desenho e você era obrigado a assistir a manhã inteira de programação na TV, o desenho que você não gostava que vinha antes, depois que não tinha hora marcada, a propaganda, e eu gostava, vou dar um exemplo, eu gostava da Caverna do Dragão. Aí eu tinha que assistir o Cavalo de Fogo antes, a Punk Brewster e não sei o que, aí eu via a Xuxa, tudo para ver, que eu não sabia que horas era. Meu filho, ele pega o controle, cara, ele escolhe o que ele quer ver.
É. E ele não vê um episódio, ele vê 10 do mesmo desenho seguido. E aí você vê assim, o valor que ele assiste o que ele quer a hora que ele quiser. Ele tem um conteúdo sob demanda. E aí eu falo, cara, como será que é ser criança hoje que você vê o desenho que você tá afim na hora que você tá afim, não tem propaganda e assim, você gosta do desenho, você assiste 10 episódios até enjoar, assim, ou até acabar o tempo, sei lá. E aí você dá perceber quanto você tá velho e como essa geração também é diferente. E antes era a questão do controle remoto, né? Antes tu tinha que levantar da onde tu tava para trocar o canal. Daí chegou o controle remoto e agora chegou o streaming. E daí realmente é uma revolução, né? Porque tu não precisa mais ficar aguentando coisa chata que tu não tá afim de assistir. Quando eu era moleque, era assim, canal 4, canal 5, tinha um botão na TV já, 4 e 5. Tá? No 5 tem desenho de manhã, então você... Cara, pensa para eles como é isso. Por exemplo, a gente tem celular hoje, e se o meu filho algum deles quiser falar comigo, ou saber onde eu tô, ele até pede para minha esposa mandar uma mensagem. Eles não têm celular ainda, né? E se eu não responder a mensagem imediato, é porque eles vão ficar ansiosos. É porque ou eu não quis responder, tá? Até eles saberem, entenderem que eu não podia, porque eu estava dirigindo alguma coisa. Quando a gente era moleque, você queria falar com seu pai, você achava ele ou no trabalho, que tinha um telefone fixo, se ele estivesse comutando ou indo de um lugar para outro, você não sabia onde ele estava, que horas ele ia chegar, e a gente está vivo. E a gente está numa boa, cresceu numa boa. A molecada hoje, pensa quanto gera de ansiedade para eles, é tudo conteúdo sob demanda, e fala o pai na hora que quiser, se o pai não responder, porque não quis, sabe? É uma criação diferente. A gente descobriu o mundo deles hoje também, é muito legal pela parte de tecnologia. Também é uma descoberta para nós. Aqui, ó, o pai Diatra, que baita pergunta, o que é ser criança na era digital? A gente nunca vai conseguir imaginar. A gente não vai mesmo, né? Porque a nossa infância foi totalmente diferente, do mesmo jeito que eles não vão entender o que é jogar futebol no meio da rua ali, com os amigos até 10 horas da noite, porque as realidades estão muito diferentes, né? Eu moro num condomínio. Imagina então, a gente... as crianças têm uma vivência de como era antigamente, porque tem a segurança de ser um condomínio fechado, de tu poder ficar na rua. Minha filha tem 5 anos e tá na rua agora brincando. E eu tô tranquilo. Mas se eu não morasse dentro de um condomínio, sem dúvida nenhuma, ela não ia estar na rua. É verdade. Tem que dar muito valor para isso. Só que imagina você mostrando para o seu filho um jogo de Atari. Hoje o gráfico do joguinho que ele joga no celular, ele vira e fala, que porcaria esse jogo. A gente jogava com 2 pauzinhos, assim, uma bola quadrada. A bola era quadrada, cara. Que verdade. Enduro lá. Meu filho joga um Fórmula 1 aqui, é fotorrealista o Fórmula 1, você não distingue. E eu jogava Enduro e me divertia tanto. Você mostra para ele aquilo, ele olha assim. Ele não consegue jogar 5 minutos o Enduro. Uhum. E aí a gente passava horas, né? E alugar fita? Tinha que ser na sexta-feira, né? Para poder ficar todo final de semana. Imagina, agora tem o meu filho, ele tem a gente assina para ele aqui um negócio chamado Xbox Game Pass. Uhum. Ele tem, sei lá quantos mil jogos, aí ele acessa a hora que ele quiser. A gente tinha que alugar o jogo na sexta, que nem você falou, para ganhar o domingo de boiada, para entregar o jogo na segunda. Acabou, tinha que devolver. E não tinha salvar jogo. Se você começasse e não terminasse, abraço, você ficava lá horas para terminar o jogo. Tinha essa de salvar. E se alguém alugasse a fita lá na locadora, você não jogava. Mas o legal é os amigos virem em casa, né? Ou tu ir na casa dos amigos para jogar. Agora tá cada um na sua casa jogando online também. Né? Você vê seu filho com o negocinho lá, conversando com alguém. Ele tá jogando com um moleque lá da Arábia Saudita. Uhum. E se comunicando lá, tudo bem, ele aprende inglês, vai se virando, mas eles não precisam ter amigo no condomínio mais, no prédio, sei lá, na rua,
A gente tinha os amigos e você precisava ter 2 controles, né? O rei da rua era o cara que tinha 2 controles. Uhum. Tinha os jogos, né? Não tinha o cara que o pai dava o videogame com 2 controles. É bem isso mesmo. Digital. É bem isso mesmo. Não, a gente não tem ainda a noção do que vai ser essa geração, né? Porque eles já nasceram no meio dessa loucura digital, eles já têm uma relação diferente também com as redes sociais. A gente vê essa molecada agora com... Eu tenho uns sobrinhos de 12 anos, 13 anos, e eles não estão mais nessa loucura de Instagram, Facebook. Facebook para eles nem existem, né? E ali TikTok, mas eu vejo muito eles naquele Roblox. E o Minecraft, que ele cria o mundo, depois os outros moleques jogam no mundo que ele criou. Pensa, a gente brinca de Lego, você mostra pro seu pai, que legal, mas você tem um número de peça finito, mas o negócio é infinito. E aí o outro cara joga no mundo que ele criou, aí ele... Nossa, a gente não consegue conceber, mas imagina eles adultos, o que eles vão poder criar. Hoje é normal aula de codificação, aula de programação, é normal para criança. A criança que não souber lidar com o mundo digital, assim, é a mesma coisa que não falar inglês. Né, a língua do mundo. A língua do mundo, daqui a pouco, tecnologia... O que eles vão poder criar, conhecendo pelo menos os princípios de tecnologia quando eles forem adultos? A gente não sabe nem que força de trabalho vai existir daqui 10, 15 anos. Uhum. Né? E eles estão prontos para isso, mas é muito maluco. E o nível de ansiedade que a gente tem como pai, ajudar eles a controlar, porque imagina uma criança vai lá no McDonald's, aí ela tira uma foto do Big Mac que ela comeu, bota no Instagram dela e ninguém dá um like. Daí ela já acha que ela não vale nada, que ninguém liga para ela. Então, né, a gente precisa também entender esse fenômeno para ajudá-los a não... Para isso não virar para que fique sempre sendo positivo o contato com a tecnologia e não vire um problema, né? Não, e eu acho também que nesse período de pandemia que todo mundo ficou mais recluso, a rede social ainda teve um peso muito maior, né? E para essa molecada que está vindo agora, tem criança que passou 2/3 da vida, ou 1/3 da vida no meio de uma pandemia, né? Então, ela tá vivenciando isso e precisa da rede social para ter um contato com outras pessoas. Você tem razão, vou colocar no carregador aqui. Você tem razão, parar para pensar, tem criança que nasceu há 2 anos atrás, 3 anos atrás, a pandemia está durando já 1 ano e 2 meses, mas você pode colocar aí mais 6 a 8 meses aí até uma mínima normalização, vacinação. Eles passaram 2, é que nem criança de guerra, criança que nasceu no meio da Segunda Guerra durou 5 anos, de 39 a 45, 6 anos, e teve criança que nasceu ali no meio você não sabia se ia ter bombardeio na Inglaterra, estava lá dormindo em Londres, lá passava avião e tocava bomba. Então, sei lá, você nasce e você vê seus pais de máscara o tempo todo, com álcool gel, assim, parece que você nasceu num mundo, né, apocalíptico. Sei lá, a criança que nasceu em 2018, eu tenho um filho que nasceu em 2019, que ele está com 2 anos agora. Ele não é acostumado a sair, ele não sai de casa. Quando a gente leva ele para passear, ele fica dentro do carro. A gente vai fazer compra, ele fica dentro do carro. Ele não sabe o que que os outros viveram lá dentro da loja. Então, você tem razão. Não tinha pensado nisso, olha que maluco. É muito louco, né? É doido a gente pensar nisso. E a gente não sabe também o que vai afetar essas crianças, né? Eu imagino o pai que teve que virar professor. Porque a aula online é assim, tem o conteúdo. Agora, você tem que pôr ele para assistir o conteúdo e ele pergunta dúvida para você. Lá no professor com o microfone fechado, sei lá, aquela bagunça, você tem que ter noção de pedagogia.
Porque se você demonstrar, ele vai ficar nervoso de te perguntar, ele não quer parecer burro para você. Sim. Né? E se ele achar que ele devia ter aprendido um negócio que o amiguinho está fazendo, mas ele não consegue, ele não pergunta para você, ele trava, porque o pai é diferente do professor, ele tem uma reação emocional ao pai. E aí você tem que ter habilidade, princípio pedagógico para driblar isso e estimular ele a aprender, a questionar mesmo. E quando você tem 2, 3 ao mesmo tempo na aula, você não consegue dar assistência para eles. Loucura, né, cara? É complicado. E a gente tem que parar para pensar também que é o escritório que invadiu a casa, né? Então, tem muito da gente precisar se adaptar à rotina da casa, e a criança, bom, ela tem que se adaptar também, que tem agora os pais trabalhando dentro de casa, que precisa, às vezes, em alguns momentos, fazer silêncio ou ir para outro cômodo. Mas se a gente parar para pensar mesmo, o que invadiu o quê? Foi o escritório que invadiu o lado, né? Tenta explicar para uma criança que quando você está no escritório aqui, numa reunião, que assim, você está trabalhando, que você não está em casa. Às vezes ele vem querer brincar. E aí você, né, fica... Outro dia eu vi um vídeo de uma menina no LinkedIn imitando a mãe. Aí a assim, e aí a mãe tentando não mostrar na câmera que ela estava com o braço assim, fazendo, dando comando de mão pro filho, vai para lá e tal. E a menina imitou, mas a gente... E é verdade, você tem razão. A casa profanou a casa, porque antes a casa era onde brinca, agora é onde trabalha também. Você fecha a porta do quarto, você não está em casa, porque às vezes você tem que produzir, se concentrar. Né? Antes da live aqui, eu conversei com cada um. Falei, ó, papai vai conversar lá ao vivo e assim, brinca aí, daqui a pouco o papai volta, porque senão eles estavam aqui tocando terror. E é gangue, né? Eles são gangue aqui dentro. Eles, tudo junto, aí o mais velho carrega o outro, aí putz, tudo isso. Aí na tua casa já é formação de quadrilha, né? Tem, passou de 4. Passou de 4. Mas e sabe, a gente... Volta e meia, minha filha também entra e daí quer dar oi, quer saber o que eu tô conversando. Eu fiz uma live com o Murilo Rosa um tempo atrás. Ela veio, já queria conversar com ele, que eu fiz um longa-metragem com ele há uns anos atrás. E daí minha filha, não, porque eu te vi com o meu papai no filme, não sei. E é isso aí. Não tem problema as crianças invadirem. Uma hora você desencana e vira normal, fala oi, tudo bem. Eu tenho um deles que já é mais extrovertido, ele adora participar. E aí tá, começa a contar as coisas. Ô filho. Mas você tem razão, eu não tinha parado para pensar nisso. É o escritório que invadiu a casa. E talvez no futuro, eu não acho que volte... o gênio saiu da garrafa, assim, eu não acho que volte a ter tanto escritório que nem tinha. Eu acho que, sei lá, pelo menos uns 40% da força de trabalho que estava no escritório vai poder estar em casa, porque é menos custo, é mais qualidade de vida para o profissional, menos custo para a empresa, os escritórios vão ser menores. E acho que todo mundo vai precisar de um treinamento de como lidar com isso, explicar para o filho. Porque senão seu filho acha que antes, quando você saía, falava assim, eu vou trabalhar. Aí, principalmente menina, papai, fica e tal. Pô, filho, eu tenho que ir. Aí aquela beija, abraça e tal, papai vai. Quando ela não te via trabalhando, você só chegava à noite, era uma festa. Quando você chegou, era uma festa. Eu chegava em casa, era uma festa. Não tem mais festa. E aí ela vem aqui... tô trabalhando, tipo, é como se você estivesse rejeitando, então você tem que explicar, papai tá fazendo aqui. Por sorte, eu tenho um trabalho que, como eu falei no começo, brincando, eles entendem, eu falo assim, papai tá fazendo mais Uplay. O papai tá ajudando outra família a ter uma Uplay igual, e fazer igual a gente faz. Aí ela entende, mas se eu falar para ela, sei lá, um trabalho que você é engenheiro, sei lá, papai precisa de concentração que eu vou fazer um desenho. Legal, mas e se você é programador de computador? Né? Papai está aqui, precisa de concentração, é duro, precisa de treinamento. Eu nunca tinha pensado, mas você tem razão.
é um fenômeno que a gente vai ter que aprender a lidar, e é para o futuro, não volta mais isso. Juliano, foi um prazer conversar contigo. A gente está aí a 8 e 2 minutos. Eu tô com medo que o Instagram corte a nossa live. Então, quer deixar um recado aí para todo mundo que está nos vendo, nos escutando, falar um pouquinho da Uplay e deixar o último recado aí pro pessoal. Não, tá bom. Eu queria agradecer você de novo, Pedro, pelo convite. Eu nem vi essa hora passar, porque o que a gente está conversando é genuinamente, né? A gente nem não fez pauta, não fez nada, né? Foi desenvolvendo. Podia ficar aqui 10 dias falando, porque eu brinquei que tem a linguagem dos pais. Às vezes uma criança faz uma coisa no restaurante e um pai olha para a cara do outro assim, tipo, eu entendo, eu também. Eu te a linguagem dos pais. Então, eu estou falando a linguagem dos pais aqui. Então, obrigado de novo, obrigado a todo mundo que assistiu. E sobre a Uplay, é isso, é uma empresa que nasceu de pai para pai também. Obrigado pela oportunidade de divulgar, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho. E no fundo é isso, é uma história que a gente criou de pai para pai, querendo ficar mais próximo dos filhos, e a gente tem muita sorte, eu sou muito privilegiado de poder conciliar uma atividade profissional com algo que me dá um grande senso de propósito, que muda a vida de muita gente. E, enfim, e aí quem quiser saber mais, tem o nosso site aí, playclub.com.br ou franquiasuplay.com.br para saber sobre as franquias. Se quiser conversar comigo também sobre qualquer outro assunto, eu fico à disposição, adorei também participar. A hora que você quiser retomar esse papo aí, eu estou à disposição. Maravilha! Foi um prazer conversar contigo, conhecer um pouco mais da tua história, saber mais da Uplay. E vamos manter contato aí e fazer mais coisas juntos. Tá bom, obrigado, viu, Pedro? Um grande abraço, boa noite a todos aí. Boa noite para todo mundo. Eu vou deixar esse bate-papo no feed do Ser Pai ali no IGTV. Me dá só uns 2 minutinhos que é o tempo de botar no ar aqui. Valeu, pessoal. Até. Tá bom, um abraço, obrigado, viu? Tchau, tchau.